Estamos iniciando mais uma aula do curso de Cálculo 2. O assunto da aula de hoje vai ser a regra da cadeia. Claro que para funções com mais de uma variável. O primeiro teorema vai tratar da regra da cadeia para funções de uma variável independente, uma única função variável independente e duas variáveis intermediárias. Vamos lá, o que é que diz o teorema? O teorema diz o seguinte, ó, se W é uma função que depende de x e y, e essa função, né, ela é diferenciável. E se ainda, além disso, x é uma função de t, y é uma função de t, foram funções deriváveis de t, então essa função w, né, x, y, ou seja, a função composta de f de x, t, y, t, será uma função derivável de t. Ele já está afirmando que é uma função derivável de t. Então vamos lá. W tem que ser diferenciável. X e y são funções que dependem de t, mas elas também são deriváveis em t, né? Tá certo? Derivável de t. Logo, w também vai ser derivável de t. Essa é a primeira parte do teorema. A segunda parte ele fala que como calcular essa derivada, né? Como é que vai calcular essa derivada? Bom, ele diz que a derivada de w dt será a derivada da função composta, certo? Em relação a x, vezes a função x, né? X' aqui, derivada em relação a t, mais a função derivada agora em relação a y, vezes a função y derivada em relação a t. Eu prefiro, sinceramente, essa linguagem aqui embaixo, né? Ó. Nessa linguagem aqui, você consegue ver bem mais claro o que ele quer dizer ali em cima. Então, eu vou derivar f em relação a x, primeiro. Depois, eu faço o produto pela derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Vocês vão ver que, na prática, isso aqui é bem simples de ser feito, né? Bom, o primeiro exemplo aí, vamos resolver, né? Diz o seguinte. Utilize a regra da cadeia para encontrar a derivada de w igual a xy com relação a t, né? Com relação a t ao longo do caminho. X igual ao cosseno de t, y igual ao seno de t. E ele pergunta qual é o valor da derivada em t igual a π sobre 2. Vamos lá. Pessoal, percebam que é aquela mesma situação. Tem uma função w que depende de x e y. E x é uma função que depende de t. E y é uma função que depende de t. Então, usando a regra da cadeia, nós temos o seguinte, ó, derivada de dw dt, depois eu aplico o ponto, certo? Vai ser quem? dw, porque escrever df ou dw é a mesma coisa, certo? dw dx vezes dx dt, mais dw, agora deriva em relação a y, dy, vezes dy dt. Bom, dw dt vai ser igual. Quem é a derivada de w em relação a x? Eu olho para essa função aqui, né? Ó. xy é o produto entre x e y, então estou derivando só em relação a x, então o resultado é somente y. Vezes dx dt. Então, pega agora, olha aqui para cá, ó. X cosseno de t, a derivada do cosseno é o seno, né? Vezes o seno de t. Mais, quem é dw dy? dw dy, olha agora de novo lá para cima, para o produto x, y. Então, quando estou derivando só relacionado a y, x é constante. Então, sobra x vezes dy dt. A derivada do seno é o cosseno, né? Lembrando, né, pessoal, que a derivada do cosseno é menos o seno, né? Então tem um menos aqui. Então vamos agora fazer o seguinte, tem que ficar todo mundo em relação a t, né? Que eu quero dw dt. Quem é y? Y é o seno de t. Vai ficar menos o seno de t vezes o seno de t. Fiz a substituição. Mais quem é o x? X é o cosseno de t. Então vai ficar o cosseno de t vezes o cosseno de t. Isso aqui vai me dar o seguinte. dw dt é igual a menos o seno ao quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t.
Se você organizar direitinho isso aqui, né, você quer ficar o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Se você lembrar aí das aulas do ensino médio, né, de trigonometria, você vai verificar que isso na verdade é a fórmula do cosseno de 2t, tá certo? Esse exemplo em particular, ele pede que a gente aplique, né, t π sobre 2, ou seja, ele quer saber quanto equivale a derivada em π sobre 2. Então vamos aplicar, né? Derivada dw dt em, quando t for igual a π sobre 2, isso aqui vai ser igual ao cosseno de 2 vezes π sobre 2. Corta, isso aqui é igual ao cosseno de π, resultado disso aqui é menos 1. Tranquilo, pessoal? Tá feito aí o primeiro exemplo, né? O exemplo aí, a gente encontra aí como resposta menos 1. Vamos continuar nossa aula. Segundo teorema. Segundo teorema diz assim, ó. Ele vai falar sobre a regra da cadeia para funções de uma variável independente e 3 variáveis intermediárias. Quais são as variáveis intermediárias, pessoal? É sempre x, y e z. Vai ser as variáveis intermediárias. A variável independente é sempre t. Vocês viram naquela função que é a verdadeira, a única que é independente é t. O resto, x depende de t, y depende de t, z depende de t. Então, elas são consideradas intermediárias. Então, ó, pessoal, a fórmula se w também, né, for diferenciável e x, y e z forem funções diferenciáveis de t, então w é uma função diferenciável de t e é calculada da mesma forma, pessoal. A única diferença é que agora aumentou uma variável, aumentou o z. Aí você vai colocar dw dz vezes dz dt. É só essa a diferença. Então, por exemplo, ele pede encontre dw dt se w igual a xy mais z e x foi igual a cosseno t, y seno t, z foi igual a t. Vamos fazer esse cálculo aí. dw dt, isso aqui vai ser igual a dw, vou botar a formulazinha, né, para a gente ir fixando. dx vezes dx dt mais dw dy vezes dy dt. A diferença não para aqui porque tem mais uma variável que é z, né? Então, é dz dw, né? dw dz vezes dz dt. Ok? Ficou feio o meu w, né? Aqui. Vou botar um wzinho mais organizado, né? Então, dw dz. Bom, então dw dt, isso aqui é igual. Derivar w aqui, pessoal, em relação a x, vai sobrar só o y. Y vezes dx dt. X é o cosseno de t, derivado do cosseno é menos o seno. Menos o seno de t. Mais, derivado de w em relação a y, vai sobrar somente o x, né? Porque o z é considerado constante e vai dar zero, né? Y dy dt, derivado do seno, é o cosseno. O seno é o cosseno de t. Derivado de w em relação a z, vai dar 1. Mais 1. Derivado de z em relação a t, também é 1. Vai ficar 1 vezes 1. Vamos lá. Aqui agora a gente vai ter derivado de w dt. Vamos botar y, substituir y pela função, né? Para ficar tudo em t. Menos seno ao quadrado de t. Já vou colocar o quadrado. Você já sabe que y é o seno de t, né? Vezes o seno de t dá seno ao quadrado de t. Mais x é o cosseno de t. Vezes cosseno de t vai dar o cosseno ao quadrado de t. Mais 1. Então aqui você pode dizer que você tem o seguinte. dw dt. Isso aqui vai ser igual. Você pode trabalhar isso aqui da seguinte forma, pessoal. Cosseno ao quadrado de t mais 1 menos o seno ao quadrado de t.
Se você lembrar da relação fundamental da trigonometria, você vai ver que você sabe que o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t, isso aqui é igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de t ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de t. Eu posso chamar isso daqui de cosseno ao quadrado de t, certo? Então, só relembrando aí o nosso ensino médio. Então, eu posso terminar essa questão como dw dt, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de t, mais, isso aí é cosseno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é 2 vezes o cosseno ao quadrado de t. Tá certo? Tá aí. Como ele não pede para aplicar nenhum ponto, então a gente pode parar por aqui, né? Tá certo? Não pede para aplicar nenhum ponto, a gente pode parar por aqui. 2 vezes o cosseno ao quadrado de t. Mais um teorema. Agora esse teorema ele fala sobre a regra da cadeia para agora 2 variáveis independentes e 3 variáveis intermediárias. Lembra que até agora a gente está trabalhando só com uma variável independente. Agora vamos trabalhar com 2 variáveis independentes e com 3 variáveis intermediárias. Vamos lá, pessoal. Estou meio gripado, estou parando para beber água. Suponha que w, né, seja uma função com 3 variáveis, x, y e z, que são as 3 intermediárias. X depende de RS. RS vai ser as variáveis independentes. É uma função que depende de RS. Y é uma função que depende de RS. E Z também é uma função que depende de RS. São as duas independentes. Se todas essas 4 funções forem diferenciáveis, então W terá derivadas parciais em relação a R e a S, dadas pela fórmula. Bom, pessoal, se você prestar atenção aqui na fórmula, dWdr é o mesmo caso da anterior, só que agora, como eu tenho duas situações. Então, tem que perguntar, você quer derivar W em relação a R ou em relação a S? Quando você decide fazer em relação a R, por exemplo, você esquece o S e vai fazer a mesma formulazinha, ó, dW dx, dx dr, dW dy, dy dr, dW dz, dz dr. Quando você vai fazer em relação a S, você esquece o R e vai fazer dW ds, vai ser dW dx, dx ds, dW dy, dy ds, dW dz, dz ds. Ou seja, não tem segredo, pessoal, é a mesma continha que a gente acabou de fazer atrás. Vamos ver aqui o exemplo. Ele pede aqui para expressar a derivada parcial em relação a R e em relação a S. Tá certo? Vamos fazer primeiro um caso, depois o outro, claro, e aprendimento. Vamos lá. Primeiro, quem é a derivada parcial em relação a R? Certo? O ideal, pessoal, é que eu estivesse fazendo esse símbolo aqui, viu? Como eu não consigo, eu coloco só esse D mesmo. Então, dWdr, ele é dW, né? Que é o símbolo, né? dW dx, por isso que eu estou chamando de, certo? Dx dr, porque eu estou fazendo em relação a R. Aí eu vou fazer dW dy vezes dy ds, dr, quer dizer, fazendo tudo em relação a R, né? dW dz vezes dz dr, ok? Então aqui vai ficar ó, dW dr, deixa eu corrigir aqui, dW dr, esse aqui é igual dW dx. Então vou olhar para a minha função e vou olhar dW em relação a x, derivada de x aqui é 1, 2y vai ser 0 e ao quadrado vai ser 0, porque eu estou derivando em relação a x, o resto é constante. 1 vezes dx dr. R sobre S, S é constante, né? Eu estou derivando em relação a R, então vai ficar 1 sobre S, vezes 1 sobre S, mais dW dy, né? Vamos fazer aqui o nosso dW dy. Agora derivar W em relação a Y. Vai sobrar quem? Vai dar só 2. dy dr. dy dr. Vamos olhar aqui, dy dr. Vai ser 2R, né? Vezes 2R. Mais dW dz. dW dz agora vai ser 2Z. 2Z. Vezes
Agora, dz/dr. dz/dr vai dar só o 2. Então, dw/dr, né? dw/dr vai ser igual a 1 sobre s, tá certo? Fazer um s assim, só para não ficar igual. Mais 4r mais 2z, 2 vezes 2 é 4, né? Vou dar logo 4 aqui. 4 vezes z. Quem é z? 2r. Então, 4 vezes 2r. Aqui a gente pode ajeitar para ficar 1 sobre s mais 4r aqui, né, pessoal? Com mais 8r que vai dar, né? Então, vai botar mais 12r. Então, a gente já acabou de fazer aqui, ó, quem é dw/dr. Acabamos de encontrar quem é dw/dr. E quando a gente for fazer agora para encontrar fazer agora para encontrar o nosso dw/ds, nós vamos proceder da mesma maneira. Só que agora, em vez de fazer as derivadas de x, de y e de z em relação a r, nós vamos fazer exatamente em relação a z. Tá certo, pessoal? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos proceder aqui agora para fazer em relação a S. Vamos lá. dw ds. Isso aqui vai ser igual dw dx, aí vai lá, vezes dx, agora ds. A diferença vai estar aqui. Mais dw dy vezes dy ds. Mais dw dz, né? dw dz vezes dz ds. Vamos lá. Vamos colocando aqui cada um. Primeiro lugar, dw ds. Então, quem é dw dx, né? Vamos olhar aqui quem é dw dx. dw dx, em relação a x, vai dar 1 também, né? Não muda nada. Aqui vai continuar sendo 1. Vezes. Agora, dx ds, pessoal. Quem é dx ds? dx ds, o s agora é 1 sobre s, né? É como se fosse s elevado a menos 1. A derivada disso aí vai ficar igual a menos 1 sobre s ao quadrado, né? Basta vocês lembrarem aí de cálculo 1, né? De cálculo 1. 1 sobre s ao quadrado. Agora vamos lá. Mais o dy, dw dy, olha para o w novo, vai continuar dando 2. Vai continuar lá dando 2. 2 vezes dy ds. Agora a gente vai olhar lá para o nosso y. Y em relação a s, o r agora aqui é constante, vai morrer. ln de s, né? Só ln de s, então é 1 sobre s. Né? Mais 1 sobre s. 1 sobre s. Mais, agora nós vamos fazer nosso dw dz. dw dz é z ao quadrado, vai ficar 2z. Vai ficar aqui 2z, né? Ó. 2z vezes, aí agora, quem é o dz? dz/dr, né? Com E, em relação a S. Com Z só depende de R, pessoal, então vai ser 0, né? Vai ser 0, isso aqui já é um constante. Vai ser 0. Logo a gente não vai ter essa parte aqui, né? Vai ficar 0 vezes isso aqui, vai ficar 0. Então, dw ds, dw ds, isso aqui é igual a menos 1 sobre s ao quadrado mais 2 sobre s. Certo? E aí, esse é o resultado que a gente encontra quando a gente deriva agora aí em relação a s, né? Aí fizemos em relação a r, né? E fizemos em relação a s, tá certo? A gente só tá aqui esquecendo do r, né, pessoal? Acabamos aqui, acho que passando direto aqui do nosso r. Aqui, vamos subir aqui, ó, mostrando aqui que nosso r, quando a gente fez aqui, ó, dx ds, o r é constante, ele mantém, né?
O R aqui é constante, ele mantém. Então vamos colocar aqui o nosso R aqui, né? Eu olhei aqui o R. Então aqui a gente tem o nosso R, né? Ó, menos R sobre S ao quadrado. E aí sim, né? Com certeza agora tá certo, né? 2 sobre S menos R sobre S ao quadrado. Tá bom, pessoal? Isso daí é mais um dos exemplos que a gente tem, né? Quando a gente faz para DWDS e DWDR, tá bom? Mais um exemplo aqui, para calcular também DWDR e DWDS, tá certo? Vamos lá. DWDR, não preciso me preocupar aqui com outras variáveis vai ter, se é x, y, eu vou escrevendo de acordo, vocês já pegaram já o jeito, né? DWDR é DW dx vezes dx dr mais dw dy vezes dy dr, certo? Nosso dr. Ah, vou botar o dz? Não, né, pessoal? Você olha para cá e não tem z, para que você vai colocar dz? Tá certo? Então não coloca. Então dw dr, isso aqui vai ser igual a dw dx, a derivada em relação a x, 2x dx dr. Aí olha para o x, ó, em relação a r, pessoal, é 1. 1 mais dw dy, w em relação a y, 2y vezes dy ds, dr, né? Dá 1 também, né? Derivada aqui só dá 1. Então o resultado vai dar 2x, né? Posso botar até o 2 em evidência, x mais y. Agora, claro que eu vou substituir, né? Então, dw dr, isso aqui vai ser igual a 2 vezes, quem é x? R menos S. Quem é y? R mais S. Então, isso daqui vai ser, eu posso cortar menos S com S, e R mais R dá 2R, com mais R, vezes 2 lá fora, 4R. Resultado aí, dWdr, 4R. Bora agora fazer o DWDS, né? Nosso DWDS. DWDS, a gente sabe que isso é dW dx vezes dW Opa, dW de novo não, né? dx ds. dx ds. Mais dw dy vezes dy ds. Vamos lá. dw ds. dw ds. Isso aqui é igual. dw dx é 2x, né? X ao quadrado mais y. Continua o w, continua sendo a mesma, né? Então, 2x vezes dx ds. X é R menos S. É R menos S, né? Essa daqui. Então, o R é constante, some. Cada derivada de S vai ser menos 1. Vai ficar vezes menos 1 aqui. Mais, derivada de W em relação a Y é 2Y. Vezes, agora a derivada de Y em relação a S é R mais S lá, né? Então, o R som vai ficar igual a 1. Vezes 1. Então, dW dr, isso aqui vai ser igual a 2x menos, né? Menos 2. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou colocar em evidência o 2 aqui também. Aí vai ficar ó, y positivo menos x, né? Que tem um menos no x, né? Menos x. Vamos lá. Substituir agora dw dr. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes quem é y? Y é o r mais s. Quem é o x? Menos R menos S lá, né? Então vai ficar mais S. Certo? Vamos olhar aqui só para conferir aqui se é a mesma. Fazendo aqui de cabeça, ó, R menos S, tá vendo? Então muda o sinal, menos R mais S. Logo agora aqui eu vou poder cortar os R. Cortar esse R com esse R aqui. Resultado aqui final
S mais S é 2S, vezes 2 dá 4S. Certo? dWdr aí deu... dWdr não, dWds, né, pessoal? dWds. Meus R e meu S é quase tudo igual. Deu 4S. Mais um teorema. Fórmula para diferenciação implícita. Suponha que f de xy seja diferenciável e que a equação f de xy igual a zero defina y como uma função diferenciável de x. Então, em qualquer ponto, né, onde a derivada de y seja diferente, né, a derivada da função lá em relação a y seja diferente de zero, nós temos isso. Professor, de onde é que nasceu essa forma? Nasceu o seguinte, ó. Eu estou pegando derivadas implícitas, né? Então, vocês estão vendo que o w aqui, no caso, vai ser a função, que a função vai ser zero. Então, como é que isso aqui vai se dar? É a derivada dela em relação a x vezes a derivada de x mesmo em relação a ela mesmo. Mais a função derivada em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Claro, igual a zero, porque aí o nosso w aqui está sendo zero, né? A gente sabe que a derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, vai ficar f em relação a x. Aqui vai ficar 1 vezes 1. Mais f em relação a y. Vezes a derivada de y em relação a x. Isso aqui é igual a zero. Bom, posso passar para o outro lado. Vai ficar o seguinte. A f da função derivada em relação a y, né? Vezes a dy dx, isso aqui é igual a menos a f em relação a x. Se eu passo aqui para o outro lado agora, quer dizer que nosso dy dx é a nossa função, né? Menos f, derivada aqui em relação a x, dividido por f em relação a y. E aqui a gente tem o nosso teorema, que foi enunciado aqui em cima, certo? É assim que a gente vai tratar quando nós estivermos tratando com função implícita. Tranquilo, pessoal? Vamos olhar essa questão aí. A gente pede para utilizar o teorema, né, para encontrar aí a derivada dessa função aí que a gente está vendo, né, que é y ao quadrado menos x ao quadrado menos seno de x y, isso aí igual a zero, né? Então, a gente vai proceder aí dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função todinha, do jeito que ela está aí, derivar ela em relação a x, derivar depois ela em relação a y e dividir uma pela outra, colocando o sinal de menos, né? Subtração aí. É só isso. Então, quem é essa função aí derivada em relação a x, para começar? Né? Para começar. Então, vai ser o seguinte, ó. Derivada em relação a x, isso aqui não existe, vai ser só x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado, vai ficar menos 2x. Menos 2x. Derivado de seno de xy, vai dar, é o seno, né? Então, vai ficar o cosseno, menos, derivado do seno é o cosseno de x e y. Só tendo cuidado, pessoal, que é fácil. Derivado de xy em relação a x é o próprio y. Vai ficar menos 2x menos y cosseno de xy. Agora eu faço a derivada disso tudo aí em relação a y. Então, a derivada de tudo isso aí em relação a y vai ser 2y positivo. 2y. Derivada do seno é o cosseno menos o cosseno de xy. Só que agora eu estou derivando em relação a y. Então, aqui que fica fora é o x. Bom, e coloco aqui na minha fórmula dy dx vai ser igual. Como tem um sinal de menos aqui, né? Coloco menos 2x menos y vezes o cosseno de xy, como é simples, né? Cosseno de xy. E aqui eu vou colocar embaixo, né? Colocar aqui embaixo a derivada em relação a y, vai ficar 2y menos x vezes o cosseno de xy. Então, vamos lá. Fazendo aqui, eu vou ficar o seguinte, ó. Derivada de y em relação a x. Isso aqui vai ficar, ó, menos com menos dá mais, né?
2x mais y vezes o cosseno de xy sobre 2y menos x vezes o cosseno de xy. Então, esse daqui é a derivada de y em relação a x, usando aí a regra, né, da derivação implícita, né? 2x mais y vezes o cosseno de xy sobre 2y menos x vezes o cosseno de xy. É uma maneira até muito mais fácil de fazer as derivadas implícitas. Mais fácil que você aprendeu ali no cálculo 1, né? Não é nada complicado aqui. Mais um exemplo aqui para a gente fazer. Só que perceba aqui o seguinte, ó, qual é a diferença desse exemplo, professor, para esse outro? Nesse outro ele pede dy dx, vocês estão vendo aí, né? dy dx. Nessa questão ele pede dz dx. E aí, professor, vai ter diferença na hora da fórmula, né? Vai ter diferença na hora de calcular, ó, na hora que tem uma hora que ele pede dz dx, né? Na hora que ele quer pedir dz dy, né? Além dele estar acrescentando aí que ele quer um ponto, né? Colocado no ponto. Mas colocado no ponto é a parte mais fácil. Não tem dificuldade em fazer isso não, tá certo? O que você vai ter que pensar aí nesse caso agora, pessoal, de como tratar agora essa situação. Porque agora ele vai, é como se ele estivesse querendo generalizar, né? Eu não estou mais agora... E se eu não tiver essa situação só com x e y, eu quero dy dx? E se eu quiser uma situação diferente, né? Se eu tiver uma situação aí um pouco diferente, como é que a gente vai proceder dessa maneira, tá certo? Então, a maneira que a gente vai trabalhar e vai tratar isso daí é bem simples, né, pessoal? A gente vai tratar isso aí de uma maneira bem simples, ó. Eu vou primeiro desenvolver para vocês aqui, depois eu vou mostrar aqui a vocês como ficaria. Imagina aí que você tem a mesma situação, f de x, y, z. Depois eu resolvo a questão em si, né? Acho que eu vou até colocar na folha em branco para ficar melhor. Então vamos lá. Se eu tenho aqui f de uma função f de x, y, z, tá certo? Igual a zero. E aí você ia trabalhar da mesma maneira, né? De maneira implícita, f de x, derivada de x em relação a x, tá certo? Mais uma derivada em relação a y, vezes a derivada de y dx, mais a função aqui agora, derivada em relação a z, vezes dz dx, né? Isso tudo aqui é igual a zero. Para essa situação aí, pessoal, y aí vai ser uma constante, né? Ao diferenciar em relação a x. Então, quando eu ficar derivando em relação a x, então y é constante. O que é que isso vai me colocar? Vai me dizer o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter 1 como resultado. F derivado em relação a y vezes, como o y vai ser constante, derivando em relação a x, então eu vou colocar aqui como 0, mais f em relação a z, tá certo? Vezes a derivada de z em relação a x. Isso aqui igual a zero. Então, nós vamos continuar procedendo aqui da seguinte maneira. F em relação a z vezes a derivada de z em relação a x. Isso aqui é igual a menos f, né, derivada em relação a x. Então, posso concluir que a derivada de z em relação a x é igual a menos f derivado, né, em relação a x dividido por f em relação a z. Tá certo? E eu posso fazer essa mesma situação, né? Eu posso usar esse mesmo raciocínio, pessoal, com esse outro pedido dele, ó, que agora derivando em relação a y. Em relação a y. Como ficaria em relação a y? Considerando aqui a mesma função, né? Ó. Tá certo? Considerando aqui a mesma função. F de x, y, z, né? Implícita, né? De maneira implícita. Aqui ficaria f em relação a x, vezes agora a derivada de x em relação a y, né? Porque agora ele quer em relação a y, né? Vou prestar atenção aqui, ó, ele quer em relação a y. Então, mais, aí agora, f derivada em relação a y, vezes
a derivada aqui de y em relação a y, mais f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a y, isso aqui é igual a zero. Então, pessoal, mesma coisa. Lá o y era constante, agora o x é constante. Então, essa parte aqui vai dar zero. Então, vai ficar o seguinte. F em relação a y vezes 1 mais a derivada de z em relação a z vezes, né? Derivada de z em relação a y, isso aqui é igual a zero. Portanto, eu posso dizer que f em relação a z vezes a derivada de z em relação a y é igual a menos f derivada em relação a y. Logo, a derivada de z em relação a y é igual a menos f em relação a y dividido por f em relação a z. E assim a gente encontra a outra fórmula que a gente vai usar, tá certo? A outra fórmula que a gente vai usar. Professor, eu tenho que ficar decorando essas três fórmulas e tal. Você tem que ter ela na cabeça, né? O ideal é que você tenha ela na cabeça. Mas é simples, pessoal. Quando eu quero derivar o z em relação a y, você já sabe que aqui vai ser o z grande, né? Aí, ó, o z de baixo vem de cima, vem para baixo, de baixo vem para cima, ó. Tá certo? É uma maneira que você tem aí de memorizar. Claro que cada um arruma aí uma maneira que acha melhor. Vamos para a questão. Calcular a derivada parcial de z em relação a x. Então, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar da derivada menos, né? Derivada da função em relação a x dividido pela derivada da função em relação a z. Vamos lá, vamos derivar isso aqui em relação a x. Tudo isso aqui em relação a x. Vai dar 3x ao quadrado. Z ao quadrado é zero. Nesse caso aqui ele é zero. Y é constante. Euler elevado a xz. Vai dar o próprio Euler elevado a xz. Vezes a derivada de xz. Que é o z, né? E o y que é constante continua aí. Ficaria zy, né? Vezes Euler elevado a xz. Derivada, esse termo aqui derivado em relação a x é zero, né? Porque não tem nenhum x, então aí seria zero. Vou apagar aqui só para a gente fazer agora a parte da derivada em relação a z. Derivar agora aqui em relação a z. Derivada aqui em relação a z, isso aqui vai ser zero, vai ficar 2z. Z ao quadrado é 2z. O y é constante, posso já colocar o y. Eu elevado a xz vai repetir. Eu elevado a xz, só que agora derivando em relação a z, sobra x, né? Vezes x. E z cosseno y, então o cosseno y é constante, sobra só o cosseno y. Então, essa daí é a derivada. Claro que ele quer que a gente aplique agora o ponto 0, 0, 0. Então, a derivada de z, parcial de z, em relação a x aplicado o ponto 0, 0 e 0. E colocado o sinal, né, pessoal? Não coloquei o sinal, então menos aqui, né? Ó. O menos aqui, ter cuidado que tem um sinal de menos aqui. Quando eu colocar 0, 0, 0, pessoal, vai dar 0 em cima, né? Porque vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. E embaixo vai dar 2z vai dar 0, vai dar 0, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 0 dividido por 1, 0, certo? Então o primeiro caso aí é 0. E o sinal de menos, né? Mas aí não influenciou em nada, porque o resultado daria 0. Derivada de z agora em relação a y. Vou fazer agora a derivada de z em relação a y. A gente aprendeu lá, desenvolvemos que isso aqui vai ficar menos f, a grande F, né? Derivada em relação a y, sobre f derivada em relação a z. Esse aqui vai ser igual a menos, colocar logo menos para mim não esquecer. E vamos pegar essa função lá, grandona, e derivar ela em relação a y. Derivar em relação a y. Bom, se eu derivar em relação a y, x ao cubo é zero, z ao quadrado é zero, y é onde eu vou derivar, eu elevado a xz é constante,
Então, vou botar Euler elevado a XE. Euler elevado a XE mais, derivando em relação a y, né, pessoal? A derivada do cosseno, a gente sabe que é menos o seno. Então, vai ficar menos o seno. E tem um z multiplicando na história, né? Tem. Então, é z, vai ficar menos z seno de y, né? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Tá bom? E aí, fecha aqui esse parênteses todinho. Dividido tudo isso. Agora, vamos derivar tudo aquilo ali derivado em relação a z. Relacionado a z. Derivado em relação a z, a gente já fez, né? É esse resultado aqui embaixo, né, ó, pessoal? Esse resultado aqui embaixo. Vamos só colocar ele aqui. 2z mais yx Euler elevado a x z mais o cosseno de y. Vamos só colocar o jogo de sinal, acertar os sinais aqui e tal, e tá tudo certo. Derivada de z em relação a y, isso aqui vai ser igual a menos a exponencial de xz, vai ficar menos, mais com menos dá menos, com menos vai dar mais. Mais z vezes seno, né, de y sobre 2z mais yx exponencial de xz mais o cosseno de y. Vamos aplicar agora o ponto, né? Que é 0, 0, 0. Então, a derivada de z em relação a y, aplicando aqui o ponto, isso aqui vai me dar como resultado Euler elevado a 0, né? Que vai ficar 0 vezes 0, vai dar menos 1. Porque fica menos Euler elevado a 0. Elevado a 0 é 1, então vai ficar menos 1. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Em cima vai ficar só menos 1 embaixo. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Embaixo vai dar só o cosseno de 0, que é 1. Então o resultado aqui vai dar menos 1. É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu e até a próxima aula. Tchau.